O presidente do grupo parlamentar da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse haver uma agenda institucional determinada a vender gato por lebre e a trocar o poder autónomo por órgãos desconcentrados do poder central e intencionalmente determinada a confundir autarquias com municipalização de alguns serviços. Discursando no ato de abertura do segundo seminário metodológico do grupo parlamentar sobre autarquias, nesta segunda-feira, o deputado considerou que essa agenda procura evitar a todo custo a partilha de poderes com a comunidade de cidadãos, os verdadeiros depositários do poder local. Basta ouvir e ler com atenção o que nos têm vindo a dizer os representantes do titular do Poder Executivo, muito em especial os pronunciamentos do Ministro da Administração do Território, para confirmar que o Executivo está determinado a tudo fazer para não transferir as competências do poder autônomo aos seus eleitos e a recusar a realização de eleições locais em todo o país, ilustrou. Referiu ainda que a visão do Executivo sobre as autarquias locais representa uma violação aos princípios fundamentais e aos direitos e deveres fundamentais da Constituição da República de Angola. Estamos a proceder à abertura formal do segundo seminário metodológico do Grupo Parlamentar da UNITA na presente legislatura e que será dedicado a proporcionar aos deputados, e não só, ampla matéria relacionada com as autarquias. O primeiro seminário foi realizado em dezembro de 2017, tendo sido dedicado na altura a potenciar o deputado para a abordagem do Orçamento Geral do Estado e tendo contado com a prestimosa participação de ilustres especialistas. Encontramos-nos em abril de 2018, o quarto mês de um ano marcado por sucessivas denúncias de escândalos ligados aos assaltos e desvios ao património e ao erário públicos, a falta de transparência e a contínua falta de responsabilização que, apesar de uma aparente mudança, continuam a caracterizar a postura e atitude das instituições oficiais e a frustrar a esperança e a expectativa das populações. Entretanto, o país todo clama pela realização das autarquias, assunto há muito adiado e que, fruto da pressão pública, vai ganhando espaço central na agenda institucional. A realização de eleições autárquicas e a assunção efetiva do poder local têm tido prioridade permanente na agenda política da UNITA e são, naturalmente, uma prioridade para o seu grupo parlamentar. Por essa razão, o grupo parlamentar da UNITA tomou a iniciativa de apresentar em fevereiro de 2017 a Lei Orgânica do Poder Local, cuja conjuntura, a pré-campanha eleitoral, facilitou a sua aprovação por consenso em maio do ano passado. As autarquias foram assunto central da campanha eleitoral, obrigando mesmo aquelas que deles não querem ouvir falar a ter de assumir compromissos públicos, porque não há cidadão angolano que não olhe para o poder local com a esperança de ver neste poder complementar e autónomo um modo de equilibrar um poder central incompetente e insensível aos direitos dos cidadãos, insensível ao seu sofrimento, cujos intérpretes têm estado e continuam a estar apenas preocupados em criar, aumentar e proteger a todo custo o seu património individual. Os compromissos da campanha eleitoral, associados à pressão pública, acabaram por impor a marcação de uma reunião do Conselho da República, cujo comunicado final apontou para a realização de eleições locais em 2020. Caros deputados, senhores jornalistas, chamo a atenção para a existência de uma agenda institucional determinada a vender-nos gato por lebre e a trocar poder autónomo por órgãos desconcentrados do poder central e intencionalmente determinada a confundir autarquias com municipalização de alguns serviços, procurando evitar a todo custo a partilha de poderes com a comunidade de cidadãos, os verdadeiros depositários do poder local autónomo. Basta ouvir e ler com atenção o que nos têm vindo a dizer os representantes do titular do Poder Executivo, muito em especial os pronunciamentos do Ministro da Administração do Território, para confirmar que o Executivo está determinado a tudo fazer para não transferir as competências do poder autónomo aos seus eleitos e a recusar
a realização de eleições locais em todo o país. A visão do Executivo sobre as autarquias representa uma violação aos princípios fundamentais e aos direitos e deveres fundamentais da Constituição da República de Angola. O que o Executivo vem repetindo na sua estratégia de comunicação atenta também com o estipulado no título 6º da Constituição da República de Angola e seus artigos, referindo o poder local e os seus princípios gerais. O Conselho da República, no seu debate e interpretação do gradualismo, foi concordante de que a Constituição refere gradualismo de competências. Portanto, gradualismo na transferência de competências do poder central para o poder autónomo. E o poder autónomo é aquele representativo das comunidades de cidadãos e não os órgãos locais representantes do poder central. Não haja, portanto, confusão. Em momento algum, a interpretação da Constituição aponta para o gradualismo geográfico. Está deturpada e intencionalmente esta interpretação, que nos está a ser vendida pelo Executivo. É o modo de alguns ideólogos encontrarem continuidade da assunção plena dos poderes num só senhor, que continuará a mandar em tudo e a retardar, por consequência, o desenvolvimento do país e os direitos dos cidadãos. Pretender legislar para realizar eleições locais em menos de 1/3 dos municípios do país representa a confissão de que não há obra para mostrar ao cidadão. Não há benefício de serviços básicos para a maioria das populações. Não existem infraestruturas sanitárias na maioria dos municípios do país, apesar da aprovação permanente de verbas milionárias nos orçamentos. E, por isso, a necessidade agora de transferir à pressa verbas para depois escolherem menos de 50 municípios, onde se concentrarão os meios e aí tentarem mostrar que se fez alguma coisa. Entretanto, abandonar o grosso dos municípios em áreas rurais do país, porque é este o programa do Executivo. Deixar a maior superfície geográfica do país fora da administração local. E, portanto, sobre exclusiva administração central. Estes são os propósitos do Sr. Ministro Adão de Almeida e seus inspiradores. Desse modo, os desvios e os assaltos ao património e ao erário públicos vão continuar, porque ficarão fora do alcance do controle dos cidadãos. A tudo isto temos que dizer basta. Queremos uma Angola democrática, com uma governação virada ao serviço do angolano. Menos Estado, mais cidadania. Menos empresas públicas, mais investimentos no empresariado angolano. Este seminário contém 4 painéis que permitirão debater com profundidade questões como gestão por competências, a competência organizacional e a competência individual, o compromisso do deputado com a cidadania e autarquias e poder local. O Grupo Parlamentar da UNITA vai retomar as regulares visitas a todo o país e a tradicional presença de proximidade com as populações. Isto, apesar da existência hoje de inúmeros impedimentos direcionados a limitar a mobilidade dos deputados. O Grupo Parlamentar estará presente numa ação de proximidade ao cidadão em todos os municípios de Luanda na próxima sexta-feira. Ação a que desde já convidamos os senhores jornalistas a acompanhar-nos. Dou assim por aberto o atual seminário metodológico. Muito obrigado. O seminário contém 4 painéis que, na ótica de Adalberto Costa Júnior, permitirão debater com profundidade questões como a gestão, a competência organizacional e a competência individual, o compromisso do deputado com a cidadania, autarquias e o poder local. Na ocasião, anunciou que o Grupo Parlamentar da UNITA vai retomar as regulares visitas a todo o país e a tradicional presença de proximidade com as populações, isto apesar da existência de inúmeros impedimentos direcionados a limitar a mobilidade dos deputados.